Agora, Mauro César Pereira, Gabigol, de acordo com o GE, recebeu uma proposta formal do Palmeiras para assinatura de pré-contrato, hein? Tudo indica que a partir de janeiro do ano que vem, o Gabigol vai defender o Palmeiras se não surgir uma proposta melhor do exterior. Eu peço para você trazer as informações que você tiver, Mauro. Claro, enfraqueceu essa situação do Dudu, né? O Dudu, principalmente, ele não quis ir pro Flamengo. Não queria ir pro Cruzeiro. Por 4 anos de contrato, seria estranho ele aceitar o Flamengo. Agora, Mauro, essa situação do Gabigol. Palmeiras formaliza uma proposta de pré-contrato pro Gabigol. De acordo aí com o Vene Casagrande, a proposta do pré-contrato do Palmeiras é para 4 anos de contrato, tendo o início em janeiro de 2025. A pergunta é, ainda tem chance do Gabigol sair do Flamengo no meio do ano? Talvez por uma proposta aí do exterior, ou não? O Gabigol já vai ser relacionado, né, agora pro jogo contra o Fortaleza, foi até uma notícia sua, que você trouxe e a gente deu ontem aqui. Como é que vai ficar a situação do Gabigol no Flamengo? Você acha que ele vai ser muito afastado? Você acha que agora ele vai começar a ser usado normalmente até o fim do ano? E outra, um bom negócio pro Palmeiras, que oferece 4 anos de contrato pro Gabigol, apesar dele estar jogando muito mal, por mais de 1 ano e meio? Bem, se for para ele ganhar aquilo que o Flamengo ofereceu, né? Isso pode custar ao Palmeiras uns 20, 22 milhões de euros. Euros? Após 4 anos. Então são cerca de 125 milhões de reais, 130. Se for daquilo que se falou que ele ia ganhar no Flamengo, né? Só fazer a conta, pelo câmbio de agora, dá mais ou menos isso aí. É muito dinheiro. Eu acho que é uma contratação, do ponto de vista do Palmeiras, de muita ousadia, muito arriscada. Que você está se comprometendo em 4 anos, né, até os 32, né, a pagar um salário altíssimo a um jogador que há 20 meses não joga rigorosamente nada. Nada. Então é um tiro do escuro isso aí. E um jogador que vestiu a camisa do Corinthians, né? O torcedor do Palmeiras, se ele chegar lá e começar a jogar bem, fizer gol, vai esquecer isso tudo. Caso contrário, a gente sabe como é que é. Esse cara vestiu a camisa do Corinthians, esse cara veio do Flamengo, não é exatamente o jogador que a torcida do Palmeiras deseja. Você acha que tem algum palmeirense assim, nossa, o Gabigol é o meu sonho? É um rival. O cara vestiu a camisa do Corinthians assim, espontaneamente e flertou com o Corinthians. Então, não é exatamente o jogador assim, né, que chegue sem nenhum tipo de resistência. Ela existe, ela pode ser superada só com o futebol, que ele não consegue jogar. E repito, ele não consegue, nem que ele não quer, tá de sacanagem, não, ele emagreceu, treinou, o cara não consegue jogar. O que acontece, a gente realmente não sabe. Pode ser que em novos ares ele consiga ter um bom desempenho. Então, é uma contratação arriscada do Palmeiras. Um risco que o Flamengo não quer correr, né? Tanto que ofereceu só 1 ano para ele não aceitou e acabou. O Flamengo não quis correr o risco, né? Então, veja bem, o Flamengo, ele foi ou não sei, né? Ainda é, para parte da torcida, um ídolo, mas ele foi, de toda a torcida, um ídolo importante durante um bom tempo, que ele mesmo destruiu, em parte, né? O Flamengo não quer correr esse risco de se comprometer a pagar essa grana toda por um jogador que hoje é reserva, né? Então, é uma contratação de risco. Se ele quiser garantir o futuro dele, já assina logo isso. Se ele tiver a expectativa de algo melhor, que ele possa considerar melhor, ele não vai assinar. Eu não sei também se o Palmeiras vai se submeter a isso, né? Apresentar uma contraproposta e ficar esperando o bonitão resolver se ele quer ou não quer. Só no final do ano eu resolvo. O Palmeiras pode falar, então retira a proposta. Porque para o Palmeiras, se ele quer, tem que ser agora. Assina e já garante logo. Senão fica muito fácil para o Gabriel. Eu, se fosse Palmeiras, não aceitaria. Eu fico com a proposta aqui na sua mão e você fica procurando algo melhor. Aí amanhã o Flamengo muda de ideia, você fica no Flamengo, eu fico com a proposta feito um bobo? Não, assina agora, não assina. A parada é agora. Né? Você acha que o Palmeiras vai exigir que o Gabigol... O que eu faria se eu fosse o Palmeiras? Certo. Eu estou te fazendo a proposta de 4 anos. O clube onde você joga ofereceu 1. Você quer ou não quer? Assina agora. Vou pensar. Vai pensar não, pô. Eu quero ou não quer, cara. Eu te dou 24 horas ou 1 semana. Dá um tempo, o cara pensa e decide. Acabou. Porque se for esperar até o final do ano, é muito cômodo para ele, Thiago. Porque ele pode mudar de ideia e ficar no Flamengo, ele pode mudar de ideia e pode surgir uma proposta no exterior. Aí vai ficar feio pro Palmeiras. Até o Cruzeiro. Sim. Pode surgir até o Cruzeiro no fim do ano. Né? Porque o Cruzeiro não quis agora. Sim. Pode querer para o ano que vem. Pode e deve querer. Isso é importante. O Cruzeiro não quis agora. Né? Até eu trouxe essa notícia na semana retrasada, eu falei com 2 pessoas do futebol do Cruzeiro, eu falei, não vamos contratar mais ninguém agora, nem o Gabriel. O agora é muito importante colocar. Pro ano que vem, você não sabe o que vai acontecer. Vai que durante o ano o Cruzeiro vai jogando aí e tal, com várias contratações, mas sente falta de um atacante, né?
Pô, tá indo bem, tem o Matheus Pereira, trouxemos o Cássio, não sei quem, o Wallace, meio campo, Matheus Henrique, mas faltou... Pô, o Gabriel, vamos trazer o Gabriel. Então, ele pode fazer um leilão. Ele pode se valorizar sem estar jogando nada. Então, acho que do ponto de vista do Palmeiras, se ele de fato apresentou a proposta, é para assinar já. E não para ficar na gaveta do jogador esperando ele tomar uma decisão ali, como se estivesse dando as cartas. Eu acho que não seria interessante, porque expõe o Palmeiras a uma situação muito desagradável, que seria ele chegar na hora e mudar e, não vou para outro lugar. Aí vai todo mundo rir do Palmeiras. Viu, ficaram aí atrás do Gabigol e deu uma banana para vocês. Eu não permitiria se eu fosse a Lila Pereira. Não, agora eu não venho. Estou te fazendo uma proposta. E a proposta é 4 anos. O Flamengo ofereceu 1 ano. E eu já falei aqui, se eu fosse o Flamengo, nem 1 ano ofereceria. Na melhor das hipóteses, eu faria assim, olha, eu prorrogo o seu contrato atual por 1 ano para você mostrar que consegue jogar. Vou te dar mais 1 ano, mais uma chance. O mesmo salário. Mesmo salário. Eu prorrogo o contrato, igualzinho. Tem reajuste por inflação, então eu te pago o reajuste da inflação. Não vou te dar aumento real. Eu vou prorrogar o seu contrato atual 1 ano. Você não joga bem há 20 meses. Está aqui, o Vampeta falou do De Bruyne, né? Renovando o cursista, levando o scout. Eu sou o Flamengo, aliás, o Flamengo contratou o Theo Benjamin para trabalhar na área lá de dados e tudo. Excelente contratação. O Theo é um cara sensacional, sabe muito. Estava na Roma, Estava né? no Red Bull Bragantino, né? Não teve um que foi do Fluminense? Não, esse é um outro que eu vou pegar o nome dele já. Me faltou agora, mas eu estava vendo isso ontem. Mas o Theo Benjamin é um cara muito bom, um cara muito maneiro e legal que ele volta para o Rio de Janeiro para trabalhar no Flamengo, que é o clube dele, né? Então vai ajudar bastante fora de campo, que conhece muito. Até para analisar, para trazer dados, talvez até para dar suporte na hora de procurar jogadores. Ele tem uma capacidade muito grande. É um analista que escreveu já livros sobre isso e tudo mais. O outro não é o Pierre Ligeiro? É Pierre Ligeiro o nome, não? Eu vou pegar o nome dele aqui, me faltou agora, me deu branco. Mas eu vou pegar já. Enfim, mas eu entendo que o Palmeiras está se arriscando, né? Porque, imagina, se o Gabriel faz um ano ruim, faz no 2025 a quem? Mais 3 anos de contrato. E a torcida chama ele de corintiano. Então é um risco que o Palmeiras está correndo. Agora, pode dar certo também, né? Se ele for bem, começar a meter gol, o Palmeiras vai deitar e rolar. Viu? Pegamos de graça e tal, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu, se eu fosse Palmeiras, não aceitaria, não. Agora, poder surgir alguma coisa, sempre pode, né? O empresário dele, evidentemente, está transitando por aí, está falando com muita gente. Quando o empresário dele deu aquela entrevista do Sport TV, o Flamengo afastou de alguns jogos, para justamente permitir que isso fosse trabalhado com mais calma, né? Para que ele pudesse prospectar no mercado. É claro que numa hora dessa, eu imagino, o Júnior Pedroso não vai ficar o quê? Falar com um clube só? O cara sai dando tiro para tudo quanto é lado. É normal. Olha, o Gabriel está na pista. Vamos ver o que é bom para o meu cliente. É o trabalho dele, correto. Então, eu imagino que várias sementes são plantadas numa hora como essa, né? Mas É o Ricardo Pierre Ligeiro. Ricardo Pierre Ligeiro é o nome dele. Foi ligeiro. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O Flamengo foi ligeiro, né? Oferecendo a proposta pro Gabigol, né? 50% de reajuste. Aí o Carlos Miguel vazou. Tá lá, ó, ninguém no Corinthians me chamou. Ricardo Pellegrino. É Pellegrino, né? Gerente de mercado. Ele foi treinador na Roma, coordenador técnico do Botafogo, Fluminense também, trabalhou no Fluminense. Ele foi coordenador de observação na CBF. Ele vai ser gerente ele vai ser gerente de mercado. É o cara que vai trabalhar para fazer essa parte de mercado. Foi o que me passaram ontem aqui. Eu acho que daqui Perlingeiro. Ricardo Perlingeiro, até no Instagram dele. Fechado com a Nação. Então é Perlingeiro, não é Pellegrino. Passaram o nome errado, então. É Perlingeiro, é ele mesmo. Então, beleza. E aí, tem aí essas notícias. Agora, sobre essa situação do Gabigol, né? Eu pergunto pra vocês. Porque é o que fala, eu vou te passar a palavra. O Mauro já disse, só de salário, o que o Gabigol vai ganhar vai ser cerca de 130 milhões de reais em 4 anos. E você costuma dizer, né? Claro que não vai ser de graça. Vai acabar o contrato dele, só que é aí que o jogador dá porrada. Ele vai querer uma luva. Você acha que não vai ser só o salário? Não só o salário. Ele é o staff dele. Né? Tem tudo por trás. Eu acho que por isso que ele não renovou com o Flamengo. Se o Flamengo falar assim, toma aqui mais 10 milhões de euros e mais 3 anos de contrato com salário, ele pegava na hora. Agora que eu fico olhando assim pra... torcida do Flamengo, ele é um dos ídolos da torcida do Flamengo, né? Um dos maiores aí da história. Ele vai ficar até dezembro. Se o Tite utilizar ele e começar a fazer gol. Acho que é por isso que o Palmeiras quer que assine logo. Aquilo que o Mauro falou. Ele começa a fazer gol e aí, pensando bem, eu não vou mais. Flamengo cobra. Aí não isso aconteceu agora com o Bernard, do Atlético Mineiro. O time da Grécia tentou
cancelar. Ele já tinha assinado com o Atlético, ele começou a jogar bem. Foi Olympiacos, Panathinaikos, eu não sei o time que ele tava. Eu não me lembro. E aí o time grego, o clube grego tentou. Não, o Atlético nada tá disso. Assinado, lógico. Já tá assinado. Não, aí não. Pedro também, quando a Fiorentina emprestou o Pedro, fixou o valor da rescisão contratual, da multa rescisória. Aí quando o Pedro fez um bom ano lá em 2020, quando o Flamengo foi lá para pagar a multa, eles já não queriam mais, mas agora tá no papel aqui. O Flamengo pagou, acabou. 14 milhões. A Fiorentina se arrependeu, né? Agora, vocês acham que vale? Eu perguntei pro Mauro, né? Pergunto pro Vamp e pro Flávio. O salário vai ser de mais de 2 milhões de reais, porque é o que ele pediu pro Flamengo. Vai ser ali cerca de 2 milhões e 200 mil reais. Por 4 anos. O Mauro já fez o levantamento, deve dar cerca de 130 milhões de reais em salário. O Gabigol vai querer uma luva. Essa luva não vai ser inferior a 20 milhões de reais, eu acho. Eu acho que Tico, se não fosse calma que eu tô enrolando porque eu vou voltar pra rádio. Quando você perceber que eu tô enrolando um pouco, você que eu vou voltar pra rádio. 130 milhões de reais, a conta que você fez, dá quase 22 milhões de euros. Voltando pra rádio, de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vale isso, o Mauro disse, cerca de 20 milhões de euros. Deixa eu até pegar o valor exato quanto daria no câmbio. Quanto daria hoje pra pagar só os salários do Gabigol pro Palmeiras por 4 anos. O Mauro vai levantar e aí eu vou te passar, porque o que eu te pergunto também pro Flávio, quanto que deve ser de luva num caso desse? Uns 20 milhões de reais? Uma luva vai ter, eu não sei qual é o valor 130 milhões hoje dá 22,14 milhões de euros. Então vai ser um pouquinho menos de 130 milhões de reais. Fazer essas luvas e colocar no salário, dividir por 3 anos. Pode também. Vale a pena o investimento para vocês? Eu acho muito. 4 anos eu acho muito tempo, eu acho muito arriscado. Deve ter havido um consenso lá, né? Daquela coisa de, se ele não vier, quem tem para essa posição? O Abel quer, tá? A informação que eu tenho é que o Abel quer. E aí ele fala, não me dá ele, vai me dar quem? Então ele realmente não é um jogador, um fazedor de gols, não é um jogador fácil de se achar. O cara que faz gol. E eles estão acreditando que o Gabriel possa voltar. Eu achava, o ano passado ele foi mal. Eu achava que esse ano ele ia entrar arrebentando mesmo. Né? E o Mauro falou, ele treinou, tudo, e não veio. Né? Isso é preocupante, porque um ano mal todo mundo tem, né? Mas quando não veio, agora o Palmeiras está arriscando, tá metendo essa grana. Aí o Mauro falou só em salário tá dando mais para 22 milhões de euros. Se for. Vamos supor que ele pegue uma luva que dê 30 milhões de euros. É quase o valor do Estevam, pô. Não. Que 30 milhões de euros? Você tá maluco? Não, a luva vai ser no máximo uns 30 milhões de reais, Vamp. Luva 30 milhões de euros pro Gabigol, você tá louco? Não, pai. Se somar o valor da luva. Somar o salário, que eles pegar uma luva boa, vamos supor que dê quase 25 milhões de euros. 30 Mas não vai dar. dar. Eu acho que luva deve ser no máximo uns 30 milhões de reais. No máximo. Aí deve dar, quantos milhões de euros? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Aí essa brincadeira vai já uns 27 milhões de euros. Seriam uns 25 milhões de euros total. O importante dessa conta é o seguinte: o pessoal fala assim, não, o jogador vende. Não é de graça. O Vamp sempre fala, não é de graça. Você tem luva, salário alto. Vai pegar. Porque quando o jogador ele chega livre, o que acontece? Ele cobra mais. Você não está pagando pela multa rescisória. Então, você paga para mim. Paga para mim. E vai sair mais barato do que pagasse a multa e meu salário. E sai mais barato. Verdade. Então, fica bom para todo mundo. É óbvio, né? Claro, é uma coisa evidente. Então, assim, não é de graça. E é um compromisso de 4 anos. Assim, que a fase do Gabriel, esse é o grande ponto que as pessoas... Quem não vê jogo do Flamengo não entende isso, tem dificuldade de entender. A fase dele é péssima e ela dura 20 meses, gente. É desde da Libertadores 2022. Assim, ele não fez um jogo que você fala, nossa, jogou bem. Um jogo. Ele tropeça na bola, não consegue dar um passe. É um negócio estranho. Esse é tipo o Lucas Lima. Que daí foi justamente saiu do Santos, foi o Palmeiras, nunca mais jogou. Era um jogador que tinha uma expectativa grande, pudesse ser um cara até de seleção. O pai do Neymar chegou a falar alguma coisa? Falaram que o pai do Neymar ia levar ele pro Barcelona, né? O Barcelona foi pai de uma coisa dessa. Alguém falou que ele ia levar? Falei Saint-Germain. Pois é, então, o que ele virou? Nada. O cara parou, sumiu. Tem o caso do Luan, né? Que o Corinthians contratou também, aí ficou um tempão pagando um salário altíssimo e o jogador nem era relacionado. Então, esse é o caso. O Gabriel, não é que ele não quer. A pessoa fala, quando ele quer. Não é que ele quer, ele está querendo, mas não consegue. E esse negócio, assim, não é o Abel Ferreira, qualquer técnico. Só que ele disse, como fulano joga. O cara até acha que joga. Por que o Arthur não jogou com o Abel Ferreira e foi vendido? Né? Por que o Arthur Extra não jogou nada? Era bom o Arthur Extra? Não, observação de mercado, pô, a Palmeiras pescou lá na... Tabata, custou 100 milhões de euros. Não jogou com o Abel. E não é que seja culpa do Abel. Nem todo jogador joga, nem o negócio do Renato Gaúcho, né? Não, o Renato recupera todo mundo. Que nada, olha o time do Grêmio, rebaixado em 2021...
Foi o Renato que montou. Ele foi demitido depois de ser eliminado na fase preliminar da Libertadores. O Grêmio ficou com aquele time cheio de jogadores que ele escolheu e foi rebaixado. Com outros técnicos, mas foi rebaixado. Está acontecendo de novo agora, né? O Ferreirinha que está deitando e rolando no São Paulo, com ele não jogou. Ele não quis. Está no São Paulo e tem jogado boas partidas, quer dizer. Mas ele quer um monte de jogador veterano, gosta. O Renato é o técnico ideal para esse elenco do Fluminense, né? Esse elenco combina muito com o Portaluppi. Mas assim, não dá para você ter a certeza aqui com o Abel, porque não depende do Abel. O Abel pode ter um bom plano para ele, pode colocá-lo numa boa posição que favoreça seu jogo. Ele certamente deve estar pensando nisso tudo. Mas se o cara não consegue executar, e ele não tem conseguido, é um negócio muito estranho. O último bom momento dele que eu me lembro foi a bola que ele botou na cabeça do Bruno Henrique no gol sobre o Olímpia do Maracanã, naquela vitória de 1-0. Um raro bom momento dele. Que não foi gol dele, ele cruzou, o Bruno Henrique fez o gol de cabeça. E não adiantou nada, depois foi eliminado pelo Olímpia, ela tomou de 3-1 no lombo. Foi muito bom. E foi embora. Aqui, não, desculpe, não pelo Flamengo, mas pelo que esse tonto passou. Ah, sim. Lá no Paraguai. Foi muito bom. Foi muito e aí tem o seguinte, né? É histórico. E aí tem o seguinte. O Campeonato Carioca, primeiro jogo, o Flamengo venceu. Ele ficou no banco, jogou o segundo tempo, né? Aí ele parou na zona mista. Né? Aí falou que não queria mais ser segundo atacante. Queria jogar na posição dele. Na posição dele, ele estava jogando na posição dele, estava barrado na posição dele. Ele não é da posição do Pedro. Quando o Dorival botou os dois juntos, óbvio, ele é o segundo atacante, jogou com o Ricardo Oliveira no Santos como? Centroavante, ele é o segundo atacante. Com o Bruno Henrique é a mesma coisa, só que nenhum deles era um centroavante de área, mas o Bruno Henrique entrava na área como centroavante. Até a Arrascaeta entrava na área como centroavante, no time do Jorge Jesus e também com o próprio Rogério Ceni e tudo mais. Não parou. Na final da Copa do Brasil, uma semana depois de mandar beijo para Dorival, ele parou de novo. E falou que faria de novo e tal, que é assim mesmo. Mas lá no Paraguai ele não parou na zona mista. Capuzinho na cabeça, meteu o pé e foi embora. Nem ele usou, só parou o Felipe Luiz e o Matheus Cunha, que era o goleiro naquela ocasião. Não parou para falar. Interessante, né? Quando convém, eles param para falar. Os repórteres. Quando não convém, aí não param para falar. Então não é só a questão de Dorival e repórter lá dos Estados Unidos, não, que você citou. Jogador de futebol também. Não é só o Gabriel também, não. Quando convém, os caras param. Quando não convém, são poucos que encaram ali na zona mista os repórteres quando está na adversidade. Que para sempre ali, mete a cara mesmo para falar, enfrenta. O Cássio fez isso tantas vezes no Corinthians. Sabe quem fez muito? Ele já foi muito criticado. Acho que às vezes ele até dá uma forçada, mas o Diego. O Diego Ribas, ele sempre parava. O problema do Diego, eu acho, assim, era aquele media training dele. Depois até ele parou um pouco com isso na fase do Jorge. Ele virou até coach agora. Tá dando palestras motivacionais, Mas ele, assim, por exemplo, Copa do Brasil 2017. A do pênalti do Atlético Paranaense. Contra o Cruzeiro, na final, ele perdeu um pênalti. Ah, sim. Teve a do Atlético Paranaense, que ele também foi. Ali ele foi muito atacado. Aí ele sai de campo, não, fizemos o nosso melhor e tal. Porra, cara, fizemos o nosso melhor. Perderam o melhor a perder, porra. Sabe? É sempre aquele media training que era uma coisa absurda. Cara, vai dar entrevista e falar, erramos, perdemos, tal. Péssimo, sei lá. Demonstra algum abatimento. Era um negócio assim muito frio. Mas depois acho que ele entendeu melhor e passou a ser um pouco mais humano, menos gelado, menos premeditado no que falar. E demonstrou liderança em alguns momentos. O Diego é um cara inteligente, é um cara esperto. Mas agora, e com relação a isso, ele não é pipoqueiro. Ele falava, né? Ele parava. Podia não gostar do teor da entrevista. No pênalti do Atlético Paranaense, eu não acreditei quando ele parou. Porque ele estava sendo humilhado. Mas ele não se acovardava, não. Ele ia lá falar. Isso é verdade, verdade seja dita. Ô Pilado, o Mauro tocou num tema que eu já falei várias vezes aqui, essa coisa do lado psicológico. O cara quer e não consegue. E foi citado o Luan, foi citado o Gabriel, qual foi o outro citou, Mauro? O Lucas Lima. Lucas Lima. Esses caras, 28, 29 anos, o cara não consegue mais. Nós tivemos Você acha que o Gabigol é psicológico? Ele não pode desaprender de jogar, né? Não pode desaprender. E às vezes esse psicológico não é simplesmente o cara tá com um problema e tal. O cara começou a jogar muito jovem, perdeu uma série de coisas para ser jogador de futebol, valeu a pena, ganhou dinheiro e tal. Mas chega uma hora que dá sabe assim, não dá mais. Você não aguenta mais fazer aquilo que você fazia. Se você não mudar, você não consegue andar. Mudar de coisa mesmo, de serviço, de trabalho, daquilo que você faz. Esse tipo de exaustão tem rolado muito em muita empresa. Tá, sabe quando a pessoa chega, não é o caso aqui, a pessoa chega naquele burnout, que o cara não aguenta mais aquilo, numa empresa, quando o cara... Não é o caso aí, infelizmente não. Mas o cara não aguenta, ele não consegue mais produzir, ele não... Sabe, aquilo já foi, já deu. E meio que o cara não tem mais aspiração. Então quando o cara começa, ele fala assim, putz, por que eu vou perder minha infância, minha juventude, vou deixar de sair em festinha e tal, porque eu sou um bom jogador, mas... Por quê? Porque eu preciso dar dinheiro para minha família, né? Eu preciso fazer as pessoas... Mas aí o cara olha e fala, já tem dinheiro pra caramba,
né? Já resolveu a vida da família por muitas gerações. Aí o cara fala assim, puta, eu vou atrás de título, o cara já ganhou tudo. E aí o cara começa a não conseguir, por mais que ele queira, não consegue buscar essa força. E isso é um problema, isso tem que ser pensado. E tem acontecido com mais frequência do que a gente imagina. Não só no Brasil. Não só no Brasil. No mundo inteiro a gente nota, e muito jogador, muito jovem, muito garotinho, que a gente nem consegue falar. Ontem um jogador de São Paulo, ex-jogador de São Paulo, parou com 28 anos de idade. Os caras estão parando, o cara não aguenta mais, o cara não, sabe, não suporta mais, é uma pressão, uma coisa forte. E isso tem acontecido muito. Então precisa tomar muito cuidado para ver sobre isso, se o Gabriel vai aguentar. Não é assim, o cara trava mesmo. Não, mas a mesma coisa está acontecendo com o Dudu no Palmeiras, né, Flávio? Provavelmente. Não, o Dudu tem imagens aí do Dudu isolado. Não, mas o Dudu tá meio... mas agora deram um gelado. Sim, o Dudu sabe que a Leila tá louca pra se livrar dele. A Leila fez de tudo pra se livrar dele. Aí deram um gelo nele. É outra situação, dá pra saber. Tô falando daquele cara que quer jogar e não consegue fazer. Não consegue. Eu não sei se já aconteceu com você. Provavelmente lá na Globo. Chegou uma hora que você não aguentava mais ficar lá. Sim. É isso. Se você não sai de lá, você entra no estádio, sabe? Que você não consegue render. Pode acontecer isso. Lógico.